Hoje o MGCast recebe um nome que carrega história, responsabilidade e compromisso com a nossa cidade. Vereador e 2 vezes presidente da Câmara no biênio de 2024-2025, um político que tem feito na dedicação sua marca registrada. Hoje o nosso bate-papo é com ele, Ricardo Diniz. Seja muito bem-vindo ao MGCast, Ricardo Diniz. É um prazer grande estar com você aqui nesse bate-papo, nessa conversa que tenho certeza que vai ser agradável para você, para todos os ouvintes aí que vai assistir depois, vai clicar, seguir. Então vai ser uma maravilha, é um prazer grande estar aqui junto conosco aqui. Neguinho e Nora, primeiro agradecer pela oportunidade. Para mim é satisfação, me sinto honrado de estar aqui com vocês. Isso mostra, né, toda a tradição do Rancho MG. Né, o MGCast tem sido um sucesso e para mim, como eu abri falando, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, poder ter esse momento de bate-papo, esse momento de interagir com vocês, apresentar um pouco do vereador Ricardo Diniz, mas do homem Ricardo Diniz também, paraizense. E para mim, como eu falei, é uma satisfação, me sinto honrado de estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo. Pois aí, como o Neguinho disse, é uma honra para nós receber você aqui. Obrigado. No nosso MGCast, mais um episódio com um vereador de grande nome e renome na cidade. Obrigado. Ricardo, conta para nós como começou sua história na vida pública. Olha, a gente começou, é filho de Paraíso, nós somos nascidos, criados em Paraíso. Meus pais ainda vieram para cá novos, né? Os dois do Maranhão, como muitos acontece, muitos casos aqui a gente citar. Mas eu sou nascido, né, e criado em Paraíso, eu nasci em 1980, hoje estou com 46 anos, e minha vida toda em Paraíso, né? Então, assim, a gente sempre sonhou, né, vamos dizer assim, em voos maiores. E a família humilde, né? Meu pai sempre trabalhou aí de ajudante em algumas obras, depois vendedor no comércio, minha mãe costureira. E hoje os dois aposentados. Enfim, nunca fomos uma família de posse, humilde, mas graças a Deus uma família muito honrada. Né? Começa daí a nossa história, muito novo comecei a trabalhar. Né? Com 9 anos, Neguinho, Nora, a gente vendia picolé. Hoje você não vê uma criança mais fazer isso, que nem tem, né? Mais essa questão. Mas naquele tempo, isso aí a gente muito cedo começava a trabalhar. Logo com 11, 12 anos estava lavando carro em Lava Jato, depois trabalhando de garçom. E então comecei uma história no comércio, que é uma marca que eu tenho, né? Foram aí praticamente 30 anos trabalhando no comércio paraizense. Com uns 14 anos de idade eu ingressei no comércio trabalhando e daí minha carteira, né, foi assinada. A minha primeira vez de trabalho eu tinha 14 anos de idade. Então, assim, as últimas empresas aí que eu passei, eu tive a honra de estar gerente, né, de 2 empresas grandes da nossa cidade, que foi a Lojas Bandeira, onde eu trabalhei quase 9 anos, e meu último ligação no comércio, que foi gerenciando o Bem Maior. Né, durante 15 anos eu gerenciei o Bem Maior. E já participando ativamente de muitas situações da nossa cidade, né, mesmo não ligado à política, né? Já através das empresas, mesmo com ações sociais, com apoios ao esporte, que é uma marca que eu tenho mesmo antes de não estar vereador. E daí então o Paulo, que é o meu irmão, Paulo Sérgio Diniz, que é muito conhecido na cidade também. Que foi colega meu de aula também. Justamente, o Paulo, então, naquele momento era o político da família. Né? O Paulo, vereador, também pegou metade de um mandato que ele ficou como suplente, ficou 2 anos, depois ele assumiu o mandato inteiro, foi presidente da Câmara Municipal de Paraíso também, né? Foi secretário de Infraestrutura, então a política começou ali dentro de casa. Mas eu também tinha um contato muito grande com o gestor do Grupo Damaso, que é o Osiris, que também fazia política, e nesse tempo eu era ligado ao grupo, mas fazia política mais nos bastidores, mas sempre participava ativamente. Então surgiu a oportunidade, um momento onde o Paulo não pôde ser candidato, que foi o primeiro momento, Neguinho, e na hora que a gente colocou o nome à disposição, na nossa primeira eleição como vereador, faltando poucos dias. E foi nada sem planejar. Nada, né? sem planejar. Até então aí a gente estava trabalhando. Do Paulo, né? Do Paulo Diniz, aí você entrou no lugar dele, não foi? Paulo teve um impedimento na candidatura dele, né? Então, assim, naquele momento a gente ficou naquela situação, vamos apoiar alguém ou vamos colocar um nome à disposição? E aí a gente sentou, conversou em casa, decidimos que seria eu o escolhido, e quis Deus também que... Isso já veio uma decisão de família, né? Família, foi dentro da família, então assim,
A gente apresentou também para as pessoas próximas, né, que naquele momento era o grupo do Paulo, mas um grupo que eu já fazia parte, porque naquele momento eu coordenava a campanha do Paulo. Né? Então, assim, não foi também por acaso, foi algo construído também, e aí tinha também essa questão da responsabilidade, mas que as pessoas aceitaram muito bem o nosso nome naquele momento. E ficou uma marca, Neguinho. Naquele momento, em 19 dias, nós conseguimos uma eleição. 19 dias. Até o período que a gente colocou o nome à disposição, o registro da nossa candidatura, foram 19 dias de campanha e nós tivemos o êxito naquele primeiro momento ali. E uma votação então, muito boa, né? Começou. A gente já fazia muitas ações, Neguinho, como eu falei, a questão da vida bastidores, nos bastidores. Né? Como eu falei, através das empresas que eu sempre trabalhei, a gente sempre trabalhou muito social, apoiou muito o esporte, outras ações sempre dentro da nossa cidade. E a gente viu essa oportunidade de estar e a gente conseguiu ampliar isso estando vereador. Pois é, tem coisas que acontecem na vida que é Deus que encaminha, né? Com certeza. Foi uma oportunidade que naquele momento não era o esperado, né? Como eu falei aqui antes, né? O Paulo já estava em campanha, já tinha alguns dias de campanha, mas quis Deus assim, aconteceu. E graças a Deus a gente conseguiu ter êxito nesse primeiro momento. E quem foi sua maior inspiração quando decidiu entrar na política? Era meu irmão, o Paulo. Teu irmão. Assim, como eu falei para vocês, a gente, família muito humilde, e quando a gente começa a conquistar as nossas coisas, vamos dizer assim, com muito trabalho, com muita dedicação, que foi sempre a nossa marca nossa lá, e a gente, graças a Deus, é uma família muito unida. E o Paulo foi esse propulsor dentro da nossa família, porque, Neguinho, veja lá, né? Quando você vê questão de possibilidades, quando você é de uma família humilde, às vezes você não vê tantas portas abertas, né? E aí quem faz realmente a diferença é você. Você corre atrás dos teus sonhos, né? Você vai vencer as dificuldades e não fica de braços cruzados. E o Paulo me inspirava muito por isso, porque desde pequeno começou a trabalhar cedo também, igual a gente, né? Todos nós em casa começamos a trabalhar muito cedo. E o Paulo começou a conquistar, se formou, né, começou a trabalhar, logo então teve as oportunidades, né, trabalhou muito tempo. E ele é mais velho também, né? Isso, por ser o irmão mais velho, então a gente o espelho começou nele. Depois a gente começou a ter contato político, né, também, como eu falei para vocês, trabalhei muitos anos com o Roberto Bandeira, né, naquele momento o Roberto é ainda, né, o gestor do grupo Bandeira, né, da Lojas Bandeira. E também eu tinha uma ligação, ainda naquele momento ele era presidente da CIP. Da CIP também. Né, eu participei daquele momento todo com o Roberto. E o Roberto também era um cara que me inspirava muito, porque eu via também que era um cara que veio de baixo, também com a história de vida muito bonita. Né, então, assim, são pessoas que inspiram. Fui trabalhar com o Damaso da mesma forma, um empresário que tem... Empreendedor também, né? Empreendedor. Tem visão, né? E justamente, tem começou de grande pequeno, legado, justamente. Né? Então, assim, sonhou, né, as questões das empresas. Então, assim, eu digo que eu tive a sorte, Neguinho, de trabalhar com pessoas realmente honradas, pessoas que tem uma visão lá na visão, frente, né, justamente, de sucesso. E eu sempre me inspirei nessas pessoas, né? Como disse, está bem amparado ali de bons exemplos, né? E aí, quando a gente traz para a política, eu tive a sorte, Neguinho, de vir para um momento político e participar de um grupo onde eu também, daqui a pouco assim, eu tenho uma vida, vamos dizer, que vamos colocar aqui. Eu trabalhei na Remo também, um período, e convivi. Eu trabalhei na Remo por 2 anos, na época, muito novo, eu era cobrador, depois ajudante de entrega. E naquele momento eu convivi ali com a família, né, do Zé Carlos, a Badia, o Celso, muito novo naquele tempo, mas já tinha convivido com eles ali. E foi uma família também que marcou muito. É porque é uma família de empreendedorismo justamente. dentro. E aí eu vim por esse momento político, eu tive essa sorte desde dessa entrada minha ali, que foi o primeiro momento, até na reunião que a gente estava, quando a gente decidiu colocar o nosso nome à disposição, o Celso estava nessa reunião e ele me deu o maior apoio. Ele começou, né, aquela questão política, e o Celso estava começando, colocando o seu nome também naquele momento, saindo de vice, né, colocando o seu nome a primeira vez como candidato a prefeito. E eu tive essa sorte de começar também a minha história política junto com ele, né? Um jovem empreendedor, mas além de tudo é um líder nato. Sim. E que me ajudou muito em todos esses processos, assim que eu coloquei o meu nome à disposição da vida pública. E qual foi seu maior desafio no seu primeiro mandato? Acho que tudo é muito novo quando você chega, né? Apesar de que você busca conhecimento, saber o que você está fazendo, mas é o desafio de você chegar e querer fazer a diferença. E às vezes você tem aquela situação de você chegar e realmente poder marcar o teu trabalho.
E no primeiro momento eu cheguei dessa forma mesmo, mas com muita humildade, muita tranquilidade, buscando conhecimento, estudando sobre os regimentos, sobre as leis, para que a gente pudesse desempenhar, né, algo pela nossa cidade. E eu acredito que foi assim, nesse primeiro momento, às vezes você chega com um certo pouco de receio e medo, talvez, né, o desafio, mas assim, foi só no primeiro momento, mas depois a gente teve essa graças a Deus, assim, de vencer esse desafio e poder começar a desempenhar um trabalho pela nossa cidade. Chega lá dentro, já junto uma parceria com outros vereadores, na época era só 12 vereadores, né? Eram 13. 13, né? Isso. Aí depois já foi para 15 agora esse ano, né? Então você já começa uma parceria junto com ali, um já mais experiente, já começa... Justamente, começa a ter essas trocas. E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Quando eu cheguei, eu já busquei realmente, né? Graças a Deus a gente constrói companheiros ali de legislatura, que você constrói amizades verdadeiras. E eu fico feliz, Neguinho, de participar de uma legislatura, desde a minha primeira que eu participei, justamente de momentos que marcaram, até porque a gente via no passado que era algo que às vezes até envergonhava a instituição, momentos de embate, de realmente essas divisões dentro da casa, que não ajudavam em nada, pelo contrário, só atrapalhava. Então, assim, eu digo que a gente foi um momento abençoado e foi um divisor de águas, porque a gente conseguiu sentar naquele primeiro momento com os 13 vereadores, tomar decisões, mesmo que às vezes houvesse divergências, mas sempre houve o respeito, sempre houve a coerência, e isso marcou, e tem marcado também, depois passou para 15, nessa nova legislatura, da mesma forma. E continua do mesmo jeitinho, a mesma coisa. Justamente. Há um entendimento, Neguinho, e acho que isso é o primordial, há um entendimento seguinte, que o foco é a cidade e a população. Né? Nós vamos acertar o tempo todo? Não. Nós erramos, temos humildade para reconhecer os nossos erros. Mas realmente 15 vereadores que têm se empenhado e sentam junto, independente de questões partidárias, políticas, ou em relação a isso, mesmo com as divergências, mas a gente procura sempre tomar as melhores decisões em prol da nossa população e da nossa cidade. Então, desonrar para que vocês foram eleitos, né? Justamente. Para quem, para quê e por quê, né? Justamente. Eu costumo dizer, né, que nós não estamos fazendo favor para ninguém. É o nosso papel. Exato. E às vezes quem se incomoda com a cobrança... Tipo, a obrigação de você estar ali dentro, né? Lógico. Atender a população, quem se incomoda com essas críticas, quem se incomoda com essa cobrança, está na área errada. Porque a política é isso. Sim. Tá certo. Entendeu? Você tem que saber lidar com tudo isso ali, com todas as cobranças, com todos os desafios que estão ali dentro, você tem que estar preparado, né, Ricardo? Eu coloco sempre, nego, o meu gabinete à disposição, ele tá de portas abertas o tempo todo, eu faço questão realmente de trabalhar em atender e ouço só coisas boas, não. Ouço algumas demandas em relação às críticas. Ruins que você aprende. Justamente. E são esses desafios. Quando eu sou cobrado, são esses desafios que quando realmente as pessoas colocam para nós de forma que talvez aos nossos olhos seja negativo, mas não é. Porque a população tem seus anseios. E nós temos que fazer valer as políticas públicas que vão atender às necessidades da população. Exatamente. Ricardo, e como foi para você assumir pela primeira vez a presidência da Câmara? Olha, foi um desafio também, já bem pesado. Grande, assim, uma responsabilidade bem maior, hein? Eu cheguei, assim que eu cheguei, assim, a minha vida foi marcada por desafio, como eu falei para vocês. Eu, né, comento aqui do vendedor de picolé, do lavador de carro, do garçom, né, começou a trabalhar muito cedo em relação ali, e eu sempre fui muito sonhador, Neguinho. E eu acho que é isso, você tem que sonhar mesmo, entendeu? E na minha vida foi marcado sempre por isso. Todos os lugares que eu trabalhei, por exemplo, quando eu cheguei na Lojas Bandeira, eu cheguei como vendedor e eu coloquei como meta que eu ia me transformar, que eu ia virar gerente, né? E eu tive a oportunidade, naquele momento eu cheguei lá na Lojas Bandeira, eram 3 lojas que o Roberto tinha naquele momento e nós construímos um legado juntos lá, né? Então eu virei gerente da empresa, né? Então assim, lá, o momento que eu deixei o grupo Bandeira, eram 18 lojas. Então, começou com 3, saiu com 3 no período que eu cheguei ali, que o Roberto já empreendia, né, em relação a isso. Mas, assim, eu participei desse processo todo e eu sonhei junto. Cheguei, graças a Deus, tive a oportunidade. Cresceu junto com a empresa. Justamente, da mesma forma quando eu fui para o B-Maior. Eu fui para o B-Maior com esse sentimento, cheguei lá, né, uma empresa hoje, né, reconhecida na nossa cidade. Respeitada nessa cidade. Tive a honra de ser gerente também. Então, assim, a minha vida foi marcada por desafio. Quando eu cheguei na Câmara, foi da mesma forma, né? Eu busquei me preparar, né, em relação a isso, a conhecer, ter entendimento daquilo que eu estava fazendo, para ter oportunidade. Porque é uma eleição diferente. Para você virar vereador, você tem que mostrar a tua confiabilidade para a população, para você ter o voto.
dentro da Câmara dos Vereadores. Porque você é eleito lá a presidência pelos vereadores. Então, eu tive essa grata satisfação de poder ter a confiança dos meus amigos, né, vereadores, que naquele momento nos honrou com a confiança. Né, na nossa primeira eleição de presidente, como nós colocamos, foi uma eleição bastante acirrada, né, naquele momento, mas nós tivemos a grata satisfação de conseguir, né, o nosso primeiro mandato de presidente, aí, então, já no nosso primeiro mandato como vereador também. E aí, no ano seguinte, já foi reconduzido novamente à presidência da Câmara, né? Eu digo, talvez, não confirmo, né, na verdade, eu não vou falar talvez que você gera uma dúvida, mas é fruto da confiança, de algo que foi construído. Que você fez atrás, né? Justamente. Né? E essa, eu acabei de falar que na minha primeira eleição de presidente ela foi acirrada. Naquele momento foram 7 votos contra 6 votos. Mas nem por isso, Neguinho, talvez assim, a Câmara dividiu, não. A gente conseguiu ter o respeito de todos. Nós não deixamos nenhum ambiente, justamente. Já na eleição seguinte, foi unânime. Foi os 15 vereadores, né? 14, no caso, 15 comigo, que votaram. Que votou a favor de você. Que votou a favor. Então, para mim, isso me deixou muito honrado, muito feliz e, lógico, o desafio é ainda maior. Exato. Mas, assim, aprendi muito, foi um crescimento muito grande para mim, não só como questão da vida pública de o vereador, mas também como homem, como pessoa, e foi um desafio que a gente procurou fazer da melhor forma possível. Porque, igual eu falei, é raro isso acontecer. Um vereador na Câmara, acho que até hoje foi o primeiro, não foi assim? Ou teve algum que já pegou um mandato e já do outro já teve a presidência consecutiva, né? Que eu me lembro de imediato, que só eu não lembro você, né? foi. Que foi assim, de imediato eu não me lembro. Eu nem sabia que você tinha sido esse legado de 2 anos. Esse então, biênio que a Nora falou. Isso. Então, assim, o que me deixou ainda mais motivado ainda a trabalhar e fazer esse segundo mandato. Sim, porque, né, se você foi eleito em unanimidade, é porque o pessoal acredita em você. Sim, sim. Né? Fez um trabalho bonito dentro da Câmara. Você passou segurança, responsabilidade, respeito para todos eles, né? A gente procurou valorizar, principalmente, né, Neguinho? Eu acho que a palavra talvez que marca a nossa gestão no período que nós estivemos presidente, nós tivemos muitos acertos, nós tivemos alguns erros, algumas decisões difíceis de ser tomadas. Né? Tivemos ganhos, né? Tivemos alguns ganhos, tivemos algumas decisões que são difíceis de tomar, mas é o momento que você mostra que você está preparado e que naquele momento você é o gestor de uma instituição importante do tamanho da Câmara Municipal de Paraíso. E durante esse período todo, até o momento, teve algum momento que você pensou em desistir? Olha, acho que alguns momentos eu falo, talvez desistir não, mas tem momentos que é fato que a gente às vezes enfraquece um pouco. Enfraquece, é normal do ser humano, até porque nós não somos super-heróis. Né? Acho que essa questão, e é uma questão que a gente tem que trabalhar muito até hoje, essa questão nossa mental, porque psicológica, justamente o psicológico, porque você tem que estar preparado o tempo todo. Então você tem que ser forte o tempo todo, é fato. Mas também você tem seus momentos que você tem de fraqueza, que você chora também como qualquer homem chora, né, Neguinho? Com certeza. Mas, assim, deixa eu chorar demais. Mas, enfim, desistir talvez não, Nora, sabe? Eu acredito assim, que eram momentos que talvez você teve uns momentos de fraqueza, teve um momento ali que você realmente às vezes entristeceu, mas foram momentos que você buscou, recarregou e buscou força para você seguir adiante. Um momento de se fortalecer, né? Justamente. Como pessoa, como profissional, como diz, espiritual e mentalmente, né? Se fortalecer. Eu acho que a vida da gente é marcada de processos, né? Eu acho que a gente tem vários processos em muitas áreas das nossas vidas. Eu acho que acredito que todos nós, acho que é ali, como se diz, né? Tem alguns momentos que você cai, sacudir a poeira ali, levanta, dá a volta por cima. Eu tô pronto, né? E vamos para frente. E como eu digo também, que às vezes tem coisas que vêm não é para nos derrubar, é para nos fortalecer. Justamente. E aprendizado, né? E desistir é para os fracos, justamente, né, Ricardo? Muita coisa nos ensina. Eu acho que na nossa vida é isso, a gente tira aprendizado. E a vida pública, estar político, ela é uma vida que você tem que ter muita habilidade para lidar com ela. Justamente, porque se você for levar tudo a ferro e fogo, você acaba talvez se precipitando, tomando decisões erradas em alguns momentos. Então a gente tem que ter muita sabedoria, procurar trabalhar o emocional para a gente poder sempre tomar as melhores decisões. E como diz o ditado, não levar tudo pro coração, né? Não, se levar... porque é fato que a política, ela é disputa.
Ela é disputa, é um momento de disputa ali que você vai correr atrás do voto, você está disputando com outras pessoas. Então vão ter pessoas que vão puxar para alguém e vai ter outras pessoas que vão puxar para outra e vai ter que puxar para você. Então você não vai agradar todo mundo. Né? Então vai ter momento que você vai se deparar com pessoas que não são a favor de você. E isso é fato. Na política tem muito isso. Né? Então a gente tem que saber lidar com o momento. E aí é o seguinte, esses são os momentos. Mas quando você está vereador, né, eu fui eleito, a última eleição, com 588 votos. Não quer dizer, né, lógico que eu tenho que representar as 588 pessoas que me escolheram, que confiaram em mim. Você tem que representar a população, né? Mas aí eu tenho que trabalhar pela minha cidade. Independente daqueles que votaram ou não, eu tenho que procurar trabalhar por todos. Com certeza. E é igual eu falei, se você está lá representando o povo, me representando o Neguinho, o vizinho, o chacareiro, todo mundo, né, que faz parte de Paraíso. Eu acho que esse é o maior foco que você tem justamente para deixar. É o trabalho. Com certeza. E o que é que a política mudou em você, como homem e como cidadão? Olha, como eu falei que foi algo assim desafiador, porque assim, estar político, né, eu acabei de falar até um pouco sobre isso. É algo que quando você olha assim, eu tinha uma pessoa que comentava muito assim, sobre questões políticas, que falava justamente assim, eu não sei como que vocês aguentam. O político tem que ter, né, tem que ter saco, o político tem que ter não sei o quê, para aguentar algumas situações. Mas é como eu falei, você tem que se preparar. Se você não estiver preparado para isso, é como eu falei, você está no lugar errado. Né? Você tem que procurar outros afazeres em relação e tem que entender a sua missão. Porque, além de tudo, a política é uma missão. Né? Então, assim, eu vejo a política, nesse momento, eu estou político. Né? Até outro momento eu tinha outros afazeres, mas hoje o meu tempo ele é totalmente, né, dedicado à política. Então, assim, nesse sentido, eu procurei, como eu falei, me preparar para isso, né, buscar conhecimento, que eu acho que são as formas de você tentar mostrar um melhor trabalho, se capacitando para isso também. E eu acho que aí eu percebi que isso foi um crescimento naturalmente, com esses desafios, porque quando você chega, né, em algo novo, né, como eu já falei aqui, dos medos, de alguns obstáculos, algumas situações, mas você se busca se preparar para você. Então, assim, eu me vejo hoje mais maduro, né, mais preparado, uma pessoa mais centrada, mais coerente com as atitudes, com as palavras, com as decisões, e isso tudo pela política. Então, assim, a política faz você ter esse comportamento, até para você pensar, esse porque amadurecimento. Justamente, porque as tuas decisões, elas vão refletir mais somente sobre ti. São decisões e afazeres seus, são responsabilidades suas que refletem na cidade, que refletem em uma população. Então você tem que estar o tempo todo pensando nisso. Então é isso que faz a gente amadurecer. Então eu me vejo hoje assim, um homem mais maduro, mais preparado nesse sentido, e até para levar a vida em todos os sentidos, não só na política, mas dentro da minha casa, com minha esposa, com meus filhos, com a minha família. Com certeza. É isso. Ricardo, como você define seu estilo de liderança? Eu sou muito autêntico. Eu sou muito perfeccionista, eu gosto das coisas bem organizadas, bem feitas. E eu sempre coloquei isso por onde eu passei. Né? E a forma humanizada de fazer também. Porque você cobra, mas você também valoriza as pessoas que estão à sua volta, porque sozinho você não faz nada. Sozinho você não vai para lugar nenhum. Para você chegar em algum lugar, você vai precisar de alguém, de pessoas, né, de confiança, pessoas do teu lado que te ajudam as suas caminhadas todos os dias. Caminhe junto contigo. Justamente. Né? Então, assim, como eu falei aqui, foi a partir da minha família, pessoas que me motivaram o tempo todo, meus pais, né, a quem eu tenho muito orgulho, do meu pai, da minha mãe, meus irmãos, né, a minha família, minha esposa, meus filhos, que são a minha maior motivação. Né? E aí vem as outras situações, é justamente e as oportunidades que eu tive de estar, de liderar, de estar à frente, e eu procurei fazer isso sempre com muito respeito, né, com coerência e sendo de forma humana e valorizando sempre quem está à minha volta. Eita, coisa boa. Quais foram as principais conquistas da sua gestão à frente da Câmara? Acho que os maiores ganhos a gente procurou trabalhar primeiro com muita coerência e transparência. A gente tinha, naquele momento, que eu pude analisar quando eu então sentei na cadeira e estive presidente, de analisar a instituição num todo, desde capacitar os servidores, de buscar melhores formas e
era uma reclamação que a gente tinha muito em relação à questão da transparência da Câmara Municipal. E aí a gente já vinha de algumas gestões e já vinha inovando, buscando melhorias para a instituição e de trabalhar de forma mais transparente, que eu posso eu não sou neguinho hipócrita aqui de não citar, né, presidentes que também marcaram, que antecederam o meu mandato, porque é daí que vem uma continuidade de um trabalho. Né? Então, assim, teve o Walter Gontijo, né? Logo depois a Camila Ruana, que marcou também bastante o período que ela esteve gestora da Câmara como presidente. E você vem justamente com esses desafios, com essas metas a cumprir, de uma crescente que nós já vínhamos tendo naquele momento. Então, assim, eu digo que a marca principal que a gente investiu naquele momento foi na transparência, principalmente, Neguinho. Tanto que a Câmara Municipal de Paraíso, ela nunca tinha recebido o selo diamante, né, o selo diamante, que vamos dizer assim, o maior reconhecimento de transparência vindo em relação à questão do Tribunal de Contas. Certo. E foi marcado nos 2 anos que estive presidente, 2024 e 2025. Nós recebemos em 2024, nós recebemos também em 2025 o selo diamante mostrando... Esse selo diamante votado, vem da onde? É o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas. Tribunal de Contas que avaliam justamente... Faz essa avaliação. Avaliam justamente essa questão da tua forma de gestão. Se ela é transparente, se ela não é, se tem as informações adequadas, e foram os investimentos que a gente fez num sistema mais adequado, com mais transparência, onde hoje você entra no portal da Câmara, no sistema, você encontra as informações, Neguinho. Notas, requerimentos, ofícios, indicações da Câmara Municipal. Então você encontra tudo isso hoje lá no nosso sistema. E a gente procurou marcar dessa forma. Também valorizando os servidores, melhorando as condições de trabalho, melhorando questões salariais também, atualizando algumas situações em alguns momentos. E eu acho que o que marcou foi tentar gerir a instituição justamente com muita coerência, com muita transparência. Eita, coisa boa. Como você trabalha a questão do diálogo com os diferentes posicionamentos políticos? Eu procuro fazer isso da melhor forma possível, Neguinho, como nós estamos aqui, sentados, frente a frente. Olho. Você pode divergir, isso é normal, a vida não é só na vida pública. Qualquer situação da vida, às vezes você vai ter uma opinião, a Nora uma e eu outra, mas eu acho que tem que buscar um entendimento. E é como eu falei, a política ela tem muitas essas situações porque tem os lados, né? Fulano anda com fulano anda com outro fulano, e aí mas na hora de sentar, talvez não vão chegar em um denominador comum, e isso pode atrapalhar. E eu sempre procurei fazer isso, não só na política, mas, como eu já falei aqui, na minha vida profissional, né? Sentar, procurar ter entendimento, discutir as situações e buscar as melhores soluções sempre para tudo. Eu acho que esse é que marca. Eu acho que você não vai comungar do mesmo entendimento, às vezes, das pessoas, mas, principalmente falando de política, Neguinho, Paraíso tem ganhado tanto. Paraíso tem uma questão que, às vezes, em algum momento eu fui até criticado, Neguinho, quando eu falava muito, nos meus 2 anos que eu tive à frente da Câmara Municipal como presidente, até em algum momento algumas pessoas levavam isso para um lado negativo, quando eu falava muito no alinhamento Câmara Municipal e Prefeitura, Executivo e Legislativo. Mas era um alinhamento justamente buscando... melhorias, é um entendimento. Porque, assim, você está, às vezes, só aquela questão de, vamos dizer assim, descer o pau, só criticar, reclamar. É fato, você tem que fiscalizar, você tem que realmente fazer a diferença, você tem que buscar correr atrás dessas situações, isso é fato. Não é dizer que você vai fazer tudo, você vai passar tudo, não é isso. Mas, assim, em todos os momentos, é você poder sentar justamente como eu falei. Outrora, em outras situações, nós não tínhamos. Eu não estou aqui para criticar outros gestores ou outras legislaturas que passaram. Eu tenho que falar da legislatura que eu pertenço e da gestão do prefeito, que é o atual, e dos momentos que eu participei, que sim, que houve muito respeito, houve muito alinhamento. E quem ganhou com isso? População. A cidade. Exato. Então, assim, nós temos ainda muitas falhas que nós precisamos melhorar, muitas, mas nós avançamos muito. E isso é fruto justamente disso aqui, de poder sentar na mesa, mesmo com as indiferenças, mesmo com as divergências, mas poder tomar sempre as melhores decisões. E sempre havia esse entendimento, não, vamos sentar aqui. Eu costumo dizer assim, Neguinho, que ninguém é obrigado a gostar de ninguém,
Ninguém é obrigado a andar com ninguém. Mas na hora de respeitar tem que ter. O respeito, a coerência, você saber lidar com essas situações. E eu acho que é isso que a gente tem. O ganho principal que nós temos hoje é esse. Com certeza. De poder estar junto nos momentos que a gente precisa tomar as melhores decisões para a nossa cidade. E é isso que tem acontecido. Né? E a gente tem muita coisa ainda para melhorar. A gente tem humildade para reconhecer, e eu acho que é isso que faz toda a diferença no nosso trabalho. Eita, com certeza. O que você acredita que ainda precisa avançar na cidade? Eu acho que a gente avançou muito, né? Como eu falei aqui. Assim, o desenvolvimento tem marcado muito os últimos anos da nossa cidade. A gente teve tanto ganho, a gente entra na cidade, tem tantas obras, né? Acontecendo, né? Recentemente, a gente participando de tantas coisas boas para a nossa população. Tantas inaugurações todo mês. Mas é fato. Toda semana, todo mês tem uma obra inaugurando. E eu volto até um pouquinho na questão anterior que foi falada aqui, que assim, que é uma marca também, que assim, o vereador, né? Hoje a questão das nossas emendas. Né? Então, assim, quando a gente começou, e eu falo tanto que é importante essa questão quando eu falo do alinhamento. Nós trouxemos aí das leis orgânicas, né, e do regimento interno, onde das emendas que os vereadores recebiam de 1%, né, que o prefeito, né, o Celso Moraes, sentou conosco, né, debatemos sobre isso, a mudança, né, e trouxemos para 3%. Então, assim, isso tirou uma questão, é lógico, o vereador ele não executa obras, mas nós começamos a ter uma participação direta, né, em muita coisa importante. Né? E aí eu posso trazer para vocês aqui, a partir dessas emendas, de poder sentar, de poder discutir e participar ativamente de obras que marcaram. Vamos lá, o UBS do Serrano 2. Você andava na Serrano 2, você conversava com a população, neguinho, 30 e tantos anos, né, que era um sonho. Sim. Às vezes tinha que sair de lá para ser atendido no Interlagos ou lá no Chapadão. Entendeu? Então, assim, hoje tem uma UBS, fruto de quê? Fruto das emendas, né, dos vereadores, né, da legislatura, né, anterior, 2021, 2024, que aconteceu a mesma coisa na Santaninha, que era o mesmo sentimento. Problema, né? Hoje, né, tem a UBS lá funcionando, fruto das nossas emendas. Outra situação que nós podemos citar aqui, a travessia lá da Avenida Inglaterra, que liga o setor oeste ao sul, ao Pouso Alegre, que era um gargalo antigo e uma reclamação antiga. Peguei uma obra de mais de 1.800.000, e nós nos sentimos tão honrados, nós vereadores, de dizer que 1.680.000 daquela obra são do fruto dos vereadores. E assim, cada um buscando um pouco, correndo atrás dos deputados, justamente. Então, senadores, assim, e essa né? da nossa emenda impositiva mesmo. Né? De vereador mesmo. Da nossa emenda dos vereadores mesmo. Da nossa emenda de bancada. O CESP, que recentemente inaugurou 400.000 que nós colocamos ali para poder terminar a obra. Todos os vereadores juntos ali. O ginásio de esporte, que daqui a pouco vai no Jardim Paulista, daqui a pouco vai inaugurar mais de 600.000. Então, assim, por que eu estou trazendo isso aqui para depois falar, Neguinho? Nós tivemos muito ganho e começamos a mostrar uma Câmara Municipal muito mais ativa, muito mais participativa, mais protagonista, entendeu? Então, assim, mas não é lógico. Eu falei, eu tenho muita consciência de falar sobre os momentos bons, mas a gente precisa. Fui perguntado sobre avançar. Eu acredito que aí num gargalo que a gente tem recebido, né, muitas demandas, muitas cobranças da questão da nossa saúde. É fato que nós temos hoje um secretário de saúde, o Alérico, que dentro da estrutura que nós temos, né, e um gestor, o prefeito Celso, que tem procurado fazer o melhor. Né, se doam o tempo todo para isso. Mas eu acredito que, até falando assim, nessa inauguração dessas UBS, melhorando os atendimentos, né, outros setores que não têm as unidades básicas de saúde que vão passar a ter. Né, então, eu acredito que esse atendimento, que vai ser um atendimento que vai atender muito mais pessoas, já nos setores que a pessoa não vai precisar, às vezes, sair do setor para ir para outro, ser atendido em outra UBS. Então, assim, mas de toda forma, eu acredito que a gente precisa melhorar um pouco ainda, né? Talvez, assim, seja um gargalo devido a algumas cobranças, mas que eu entendo que hoje, Neguinho, vendo a dedicação do Arlérico, de toda a equipe, tem buscado fazer um trabalho de excelência, né? De excelência. Mas é fato que melhorou muito, né? Melhorou muito, eu vejo que melhora. Né? Eu acredito que infraestrutura a gente tem feito em todos os cantos, mas em alguns pontos talvez a gente precisa, né? Asfalto para todo lado, né? Então, assim, mas assim, o trânsito, que é outra questão que é muito discutida na nossa cidade.
mas a gente já entrou aí numa questão pública, né, com a participação pública para algumas ações, o prefeito Celso, né, vendo essa questão da mobilidade, né, questão do trânsito, para poder melhorar. Mas são alguns gargalos que a gente precisa ainda alinhar e melhorar. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acredito que logo no futuro, em breve, teremos soluções e vai melhorar. Mas sempre vai existir, né? Sempre vai existir toda a vida teve, nunca vai situações para você, desafios para você continuar melhorando, né? Mas eu acredito muito nessa gestão. Acredito, né, o Celso tem feito um trabalho que entra para a história de Paraíso. Né? Ficou na história. Eu não, sem demagogia, sem hipocrisia nenhuma aqui, mas é um reconhecimento mesmo por você estar perto e ver um trabalho de quem não tem preguiça de trabalhar, não tem hora. E assim os próprios secretários, né? Em cada um na sua parte, na sua área, mas assim tem se dedicado ao máximo, né? E isso tem provocado, né, esse crescimento, esse desenvolvimento da cidade, tem provocado em nós também, vereadores, a participação de você estar perto, de acompanhar e buscar, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem muita coisa ainda para avançar, mas nós avançamos muito mesmo. Igual com você certeza. Já é filho de Paraíso, e igual eu vim para cá também, era muito criança, de 1973, 74 para cá, a gente já conhece Paraíso, as mudanças que teve, conhecemos todos os prefeitos que passou, todos acompanhando nós, todos amigos, mas não é falando do passado, nem quero falar agora da gestão de vocês, né, e do prefeito. Está sendo uma Câmara positiva, junto com o prefeito. É difícil você ver isso, né? Um trabalho conjunto ali, que é onde a cidade está crescendo mais, nessa valorização aí, né, Ricardo? Assim, parceria com o prefeito. Justamente. Isso faz uma diferença muito grande, como eu falei assim, não aquela questão, não atrapalhar. Você tem as atitudes... Ver os projetos. Justamente, o legislativo tem que cumprir o seu papel. Os projetos vêm, você tem que analisar, você tem que realmente fiscalizar, você tem que correr atrás, buscar... dar toda a transparência para a população do que é feito. Mas hoje é fato, Neguinho, que isso tem feito toda a diferença. Tem feito toda a diferença. E assim, eu tenho visto, eu posso falar dos meus colegas vereadores que eu acompanho no dia a dia, o empenho, a dedicação de cada um, buscando, como você falou aqui, questão às vezes com o seu deputado, né, buscando meios de resolver, de atender. E todos nós, Neguinho, e aqui eu não vou puxar só para mim, eu tenho que valorizar a instituição, eu tenho que valorizar meus companheiros, porque de fato há uma dedicação. Né? As pessoas vão atrás, as pessoas vão no nosso gabinete, as pessoas vão na nossa casa, Neguinho, atrás, porque realmente nós nos deparamos com situações que vai até muito além da missão do vereador. Vai muito além, mas a gente entende que também acaba sendo missão, Neguinho, ter esse cuidado, ter esse zelo, dar a atenção necessária. Você vai conseguir resolver o tempo todo, né? Não. Às vezes você busca ali, você acompanha uma pessoa, mas assim, esse cuidado, essa dedicação de cada um tem e o zelo com cada pessoa que procura, que vai no gabinete, que vai na casa, né? Que o vereador vai visitar, que vai de encontro, né? Para buscar também as soluções, faz toda a diferença. E assim, né, não é só das obras que eu falei aqui, né? Hoje a questão é a gente tem uma participação muito efetiva em várias instituições, né, através das nossas emendas. Né? Então, assim, a gente pode citar aqui que são instituições que fazem um trabalho na nossa cidade aí que faz toda a diferença, como a PAI, como a Jovens de Valor, né, como o Rotary, como a Liga Feminina do Câncer, né, e tantas outras aqui que nós podemos citar aqui que fazem um trabalho na nossa cidade e hoje nós conseguimos apoiar, né, com as nossas emendas, estar junto nas ações. Sempre apoiando e sempre ajudando, né? Justamente, mostrando o quanto essas pessoas e essas instituições fazem diferença, né, na nossa cidade. E tem tido o apoio, né, da Câmara Municipal, dos vereadores, através das emendas, do Executivo, através do nosso prefeito, Celso, também tem sempre abraçado essas causas, e a gente tem visto que são trabalhos constantes, ações constantes na nossa cidade. Como você avalia a importância da transparência na gestão pública? Olha, eu acredito que é primordial, né? Quando você toma conta ali, você ter o zelo com o dinheiro público, né? Que é uma cobrança e, de fato, a gente tem, às vezes, situações no nosso país que até nos envergonha, mas que faz com que nós buscamos ter esse cuidado.
E eu acredito que é dessa forma que tem que trabalhar, com transparência. Mostrando para a população realmente com que é gasto o dinheiro público, onde está sendo aplicado e buscando realmente realizar as obras, as ações, as políticas públicas, onde, né, cada verba, cada emenda, onde cada recurso, né, que a cidade recebe seja aplicado, mas que a população realmente veja, né, tenha essa transparência, tenha esse cuidado de mostrar e a prestação de contas ela realmente aconteça. Então, assim, eu posso destacar aqui que o Celso tem tido esse cuidado, né? A gente tem cobrado, né, sempre algumas secretarias que a gente vê que questão onde há uma destinação maior de recursos, que uma participação muito efetiva e a prestação de contas. Então, recentemente, só para a gente poder falar sobre isso, né, nas sessões do mês de março, né, então, assim, na semana de sessões, nós recebemos secretário de Educação, nós recebemos secretário de Infraestrutura, nós recebemos secretário de Saúde, e justamente na prestação de contas, que eu acho que isso é importante, né, tá apresentando, e é o cuidado porque, de fato, você está lidando com algo que é o dinheiro público. Então você tem que ter muito cuidado, muito zelo. Muito respeito. Muito respeito, na verdade, essa é a palavra. Com certeza. E é bom todo mundo ficar sabendo para onde está destinado cada emenda que vocês estão enviando também, né? Como está sendo usado. Justamente. A gente tem feito isso de uma forma muito assim... o Tribunal de Contas tem participado até ativamente muito aqui, tanto na Câmara como na Prefeitura, e essa troca, né? Então, assim, os nossos conselheiros hoje são pessoas que realmente participam ativamente, tanto da Câmara Municipal quanto da Prefeitura. Você vê ações direto, agora recentemente mesmo, o Celso, sempre a gente, no momento que eu estive presidente, a gente estava presente também no próprio Tribunal de Contas, participando de todas as ações, Neguinho, justamente que isso mostra a nossa vontade de fazer o certo, de fazer o correto, de aplicar o dinheiro público de maneira correta e certa e principalmente transparente, de maneira que as pessoas realmente saibam aonde está sendo aplicado. É isso aí, uma explicação boa. Que legado você deixou como presidente da Câmara? Neguinho, eu acredito assim, que da forma que nós trabalhamos, eu já falei sobre isso aqui, eu acredito que é a transparência. E até mesmo no meio de algumas decisões difíceis, onde fomos criticados, mas foi justamente o zelo e o cuidado, assim, buscando transparência e obedecer realmente às leis que são, né, de fiscais que a gente tem que obedecer. Então, assim, eu acredito que seja um legado que a gente deixou nesse sentido. De a gente procurar trabalhar com muita coerência, com muita transparência, e foi a forma que eu fiz o tempo todo, no período. Então, e assim, valorizando a instituição, o respeito à imagem da instituição Câmara Municipal, que eu digo, Neguinho, sempre que é um resgate, né, e eu tenho muito orgulho disso, me sinto muito honrado da gente ter buscado isso, porque em vários outros momentos, né, é fato, a gente ainda recebe muitas críticas, né, mas isso é normal, né, isso é normal. Faz parte. Faz parte e a gente tem que estar preparado para isso. Mas uma Câmara Municipal que talvez no passado tivesse uma imagem manchada, e hoje tem uma imagem muito mais ativa, muito mais participativa, muito mais protagonista, né? Então, eu acredito que esse seja o maior legado que nós podemos deixar, que é o respeito e a coerência e o cuidado com a instituição Câmara Municipal. Ricardo, fala para nós, como é você, fora da política? Como é que você concilia sua vida pública com a familiar, esposo, pai? Eu sou uma pessoa extremamente dedicada a tudo que eu faço, né? Assim, isso é até o meu slogan, é trabalho e dedicação, e assim, desde muito novo. Eu sou extremamente, como eu falei, perfeccionista, então eu procuro tentar fazer as coisas da melhor forma possível. Na minha casa, eu sou muito dedicado em relação à questão da minha família, meus filhos, o cuidado, até dentro de casa mesmo, olha, com a arrumação, com limpeza, que até minha esposa fala muito assim, que eu falo assim, o Ricardo é igual eu, com a questão de organização dentro da casa. Procuro ser essa pessoa dentro da minha casa, eu gosto muito de esporte, né? Acompanho muito, já fui atleta, hoje não sou mais, mas até assim, é uma bandeira até, né, que eu gosto de destacar aqui. Paulo Diniz também era Sim, o Paulo sempre também muito ativamente do esporte. E é uma bandeira, Neguinho, que eu tenho, assim, que eu tenho
essa honra e a satisfação de poder falar sobre isso aqui, do esporte. Não só isso, né? Eu trabalhei, eu posso destacar aqui, mas o esporte realmente acabou sendo marcado. Hoje, se você for buscar isso dentro da Secretaria de Esporte, até a gente falou de emendas aqui, e na história de Paraíso, nenhum vereador, para entender aqui dos meus companheiros, para não ficar chateado em relação a isso. Eu estou falando do que eu fiz em relação a isso. Mas na história de Paraíso eu posso dizer isso hoje com muita clareza, que foram quase 500 mil de emendas durante todo desde o meu primeiro mandato até agora nesse segundo mandato. São quase 500 mil de emendas minhas para o esporte da nossa cidade. Desde da iniciação esportiva, Neguinho, ao Master, várias modalidades. Então é um cuidado que a gente sempre teve, uma parceria com o esporte. Essa forma assim que é algo que eu gosto. Gosto de pescar também, que é um hobby nosso, que é um esporte bom. Amo pescaria, né? Sou muito participativo na igreja, né? Hoje eu sou evangélico, né? Participo também, tenho uma vida de fé, uma vida cristã, né? Com a minha família, que a gente participa muito. Então, assim, essas são algumas marcas do Ricardo. Final de semana, Neguinho, gosto muito de estar... Meu pai hoje, minha mãe mora numa chácara, né? Mora na chacrinha aqui, e a gente foi criado, aquela questão, né? Você sai da roça, lá novo, vem para a cidade, aí depois de velho você quer voltar para a roça. Mas, sim, meus pais hoje estão na chácara e a gente... Todo final de semana praticamente está lá. Então, assim, um franguinho, justamente, franguinho caipira, a gente está lá sempre junto. Então, assim, nós somos muito família, gosta de estar sempre junto, sempre fazendo alguma coisa. Tanto a minha família como a família da minha esposa hoje, que a gente participa ativamente também, o meu sogro, minha sogra e meus cunhados, a gente sempre muito junto. Então, assim, mais ou menos o meu jeito de lidar com a vida no dia a dia dessa forma. No dia a dia, assim. E, assim, no meu trabalho, muita dedicação, né? Meu gabinete, ele está aberto o tempo todo. E eu te digo, até falo 24 horas, eu sou uma pessoa que me manda uma mensagem, eu gosto de responder, só se eu tiver... Não tiver jeito mesmo. Se eu estiver ocupado, se eu estiver com alguma coisa naquele momento ali. Mas de imediato eu gosto de responder, eu gosto de atender uma ligação. E da mesma forma que eu faço, as pessoas que me procuram, eu procuro dar um retorno dessa forma. Então, assim, estive presidente e eu posso bater no peito, ninguém falar que foi uma marca minha. Eu estive lá todos os dias, de segunda a sexta, fazia o meu horário, chegava cedo, era dos últimos a sair, cumprindo meu papel, que naquele momento eu representava a instituição, trabalhava pelos vereadores, né, pela instituição, muitos afazeres em Palmas, que você tem que estar, né, com a questão de principalmente Tribunal de Contas, algumas coisas que a gente participava sempre de ações, mas sempre com muita dedicação. Isso eu posso, assim, ter essa tranquilidade, né, vamos dizer, consciência tranquila, que no momento de mandato como vereador e que eu estive presidente, a gente procurou fazer com muita dedicação, mas com muita dedicação mesmo. E volto a falar, Neguinho, né, que fica os questionamentos, isso sempre vai ter, jeito, né? Tem as falhas, e você tem que ter humildade para reconhecê-las, os momentos que você errou, que você falhou, e aí fica os aprendizados para você procurar fazer as coisas melhores e procurar acertar. Né? Mas, assim, a minha vida dessa forma, com muita humildade, Neguinho, eu sou um cara que... não muito badalado, talvez, vamos dizer assim. Até a minha forma de fazer política, né? Eu trabalho social, muito, né? Eu ajudo. Graças a Deus, posso dizer assim que a política é um dom, né? E a gente ajuda muitas pessoas, mas muitas pessoas em todas as áreas, se você pensar, Neguinho. As pessoas nos procuram e eu tenho essa... Eu costumo dizer assim, eu tenho um coração que eu assim, às vezes você falar de você... às vezes eu fico assim, até de certa forma assim, você mostra talvez egoísmo, alguma coisa, não. Mas eu tenho um coração muito bom, eu procuro sempre procurar o caminho do bem, procurar fazer as coisas da melhor forma possível. Minha vida é marcada, a minha trajetória é marcada dessa forma, né? Então, assim, essa é a minha forma de ser e me agrada muito. E mudança dessa sua é só para melhorar, não é para piorar, não. E principalmente, assim, dizer, estar perto dos meus, Nora. Estar perto dos meus, isso me fortalece. Onde recarrega as baterias. Justamente, sabe? De estar com meu filho, eu tenho um filho de 7 anos. Né? Eu tenho uma filha de 18 anos. Né? Então, assim, é idade diferente, mas eu gosto de estar demais com eles. Assim, a gente sou um cara muito caseiro, né, em relação assim, gosto de estar com a minha família e curtir os momentos juntos.
E a gente procura fazer isso também com muito amor, né, e determinação. E esse mesmo amor que a gente tem pela nossa vida familiar, a gente tenta trazer também para a vida política, porque a gente sabe que quando a gente tem um coração bom, a gente vai abraçar melhor e a gente vai lidar melhor com as pessoas. Com certeza. Ricardo, e que valores você faz questão de ensinar para os teus filhos? Essa é uma situação que eu carrego comigo e eu digo assim, talvez seja até um medo de repente você não deixar o Nora e Neguinho um legado, principalmente para os teus filhos. Você construir uma história de vida, você construir um legado da tua vida, né, você marcar a tua história de vida com trabalho, com algo que você faz na tua sociedade, é importante. Mas dentro da tua casa é o primeiro lugar. É o primeiro lugar. Então, assim, uma preocupação que eu tenho em relação a isso, que os meus filhos, eles se espelhem em mim, que eles sejam, né? Graças a Deus, estão no caminho, né? Minha filha, como eu falei, que 18 anos, ela está na faculdade, está cursando Direito, muito dedicada, né? Então, assim, meu filho está no mesmo caminho, estudando, tem muita vontade, mesmo com 7 anos, mas, assim, uma criança, assim, muito esperta, com muitas coisas. E, assim, procuro fazer isso tudo com muito amor, sabe, Nora? Então, assim, deixar um legado, quando você fala assim sobre legado, sobre marcar uma história, você tem que escrever algo sendo exemplo, né? Com certeza. E você tem que ter muito cuidado, porque na vida você acerta e na vida você também erra, em alguns momentos. Então, assim, a vida ela me ensinou. Quando eu errei, eu procurei ter a humildade para reconhecer meus erros. Pedir né? perdão. Justamente pedir perdão a quem tinha que pedir, né? Pedir desculpa a quem tem que pedir, levantar e buscar fazer as coisas corretas, né? Então, assim, é a forma que eu quero caminhar, é a forma que eu quero deixar, é a história que eu quero escrever e principalmente para os meus filhos em primeiro lugar, que eles possam ter orgulho do pai, né? E não tem como não se emocionar quando você fala nisso. Isso é verdade. Quando você pensa nisso, a minha esposa é muito companheira, uma pessoa que também, em vários momentos, né, de dificuldade, mas esteve sempre do meu lado, acreditando, e é isso que faz toda a diferença. Então, é essa história que eu quero escrever para a minha cidade, né, para deixar na história, deixar um legado realmente que seja positivo, que as pessoas possam olhar, né, e falar assim, o Ricardo Diniz, ele colaborou e deixou, né, algo de bom para a nossa cidade. E eu sempre falo, Ricardo, que a nossa melhor versão sempre tem que ser dentro da nossa casa. Sim. Quando você tem a sua melhor versão lá dentro, você consegue levar essa boa versão para fora também, né? Porque tem muitos que lá fora é uma maravilha, dentro de casa é né? Então, você está certíssimo. Sua melhor versão tem que ser dentro da sua casa. E a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Assim, muitas situações acontecem, isso é fato, e a gente tem que ter a habilidade de saber lidar. Mas, assim, a gente nunca pode perder, né, essa questão que você falou, justamente de poder honrar a tua casa, né? Acho que a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. E, como se diz, falando dos cabelos brancos, né, eu quase não tenho. A barba que está muito branca. Mas, assim, a gente vai amadurecendo com muitas situações e acho que acredito que muita coisa que vai acontecendo vai fazendo você se tornar uma pessoa melhor. Vai nos moldando, né? Acho que recentemente não tem como não tocar nesse assunto. Nós passamos uma situação muito delicada desde o momento da nossa eleição, que foi a questão de problema, né? A questão do processo que nós tivemos. Graças a Deus também. Sim, eu não quero nem entrar no mérito. Às vezes as pessoas já me perguntaram sobre isso, eu não quero tocar no mérito. É lógico que um processo, uma ação, tem que ter uma motivação por alguém. Mas, enfim, aconteceu, foi aquele momento, e foram dias que realmente foi desafiador, e pra gente... Desgastante, né, para você trabalhar e tudo. Mas, enfim, né, quis Deus e que Deus a gente fez vencesse essa batalha. Justiça, né? E a gente hoje pode, né, eu juntamente com o Delei, com o Alailson Lemos, e o próprio Paulão dos Animais, que hoje, né, o primeiro suplente, está na vaga do Delei na Câmara Municipal, a gente possa trabalhar, né, com mais tranquilidade, com mais foco em relação a isso. E também respeitando a justiça. A justiça viu a coisa certa, né? Sim. Acredito que a voz primeiro de Deus e depois a do povo prevaleceu, né? A escolha do povo em relação da forma que foi feito. Mas eu estou citando esse exemplo porque são situações que vão acontecer na tua vida, Neguinho, que vão te fortalecendo e vão te fazendo cada dia você procurar ser melhor. Sim. Entendeu? Então, assim, acabo uma gratidão muito
que eu tenho muito a Deus e muitas pessoas, não tem como não falar, Nora, porque teve muita gente que segurou na nossa mão nesse momento, né? Família primordial, amigos, pessoas, né? Igreja, que você está ali junto com as pessoas e orando por você, né? Então, assim, a população, que a gente recebia muita mensagem, muitas pessoas, que foi realmente a comoção popular quando Sim. criou essa situação. Então, também não tem como a gente não hoje ter uma oportunidade dessa aqui e não agradecer, né, a todas essas pessoas, lógico, em primeiro lugar a Deus, né, que é quem cuida das nossas vidas, né, quem nos dá as oportunidades, mas também as pessoas que nos abraçam e que seguraram na nossa mão nesse momento difícil, não saltaram. Se seus filhos vissem esse podcast no futuro, que mensagem você gostaria que eles guardassem? Acho que de um pai amoroso, de um pai que não mede esforço para procurar proporcionar o melhor para eles. E isso eu faço desde muito cedo, né? Já contei um pouco da minha história aqui. Sim. Mas tudo que eu faço, eu digo para vocês que, em primeiro lugar, é de fato por eles. Né? Então, assim, como você fala, não tem como você querer honrar outro lugar se primeiro você não honrar a tua casa. Exatamente. Né? E eu acho que é isso que eu quero deixar para eles. Um pai que lutou o tempo todo, enquanto as oportunidades que tive e tenho, lutou o tempo todo para proporcionar o melhor com muito amor para eles. Amém, que coisa linda. Vamos fazer um ping-pongzinho assim para a gente quase terminar, né? Aí tu pode responder com uma palavra, tá? Para ti, uma palavra que define Paraíso. Hoje, desenvolvimento. Uma qualidade sua. Verdadeiro. Um defeito seu. É difícil falar de defeito, né? Mas eu estou pontuando, eu tenho defeitos aqui. Eu tenho defeitos. Eu acho que talvez... eu não vou dizer assim, levar a coisa para o coração como mágoa, mas eu acredito que algumas coisas me ferem muito. E dependendo da pessoa, justamente, né? Da onde vem, né? Isso. É verdade. E um sonho? Dias melhores para a nossa cidade e para a nossa população. Um medo? Não estar aqui mais para fazer alguma coisa pelos meus filhos. Talvez, assim, é uma palavra só, na hora que você falou a definição, mas acho que talvez é um medo, assim, que até quando a gente fala sobre isso, e a gente olha para eles, como eu falei, eu tenho um filho de 7 anos, e aí quando você quer proporcionar o melhor o tempo todo e fazer algo por eles, você olha assim, eu tenho que estar aqui para ver eles se formar, para ver eles crescer, né? Então, assim, nesse sentido, talvez seja o meu maior medo, não estar aqui para cuidar deles. E uma frase que resume sua missão? Essa pode ser uma frase. Grato demais para reclamar e motivado demais para trabalhar. Bens a Deus. Ricardo, fala um pouco da nossa trajetória, um pouco da sua parceria com o Rancho MG. Primeiro, assim, parabenizar vocês. Acompanho a história de vocês e eu vejo, assim, olha o tamanho, né, hoje da expansão do que é o Rancho MG, da marca MG. E não tem como não falar isso, e não é fazendo média não, tá? Parabenizar vocês mesmo por acreditar, é isso que eu falei aqui. Quando você acredita num sonho, que você corre atrás para você realmente procurar realizar. Então, assim, eu me sinto hoje uma satisfação enorme, como eu falei para vocês, de estar aqui, mas de ser parceiro. Principalmente de estar parceiro. Era uma vontade, em outro momento eu não pude estar, e eu falei pro Neguinho, Neguinho, eu vou pagar essa dívida. Falava uma dívida, justamente. E eu falava pro Neguinho que era uma dívida, por quê? Porque é algo que é tradicional da nossa cidade, que é a cultura da nossa cidade. Então, assim, não tem como a gente não abraçar. E você também vê as dificuldades que a gente passamos para fazer, né? Então, assim, vendo lá atrás, acompanhando a história de vocês, da forma que começou, o tamanho que era e o tamanho que tornou essa festa hoje, então, assim, nós temos que abraçar mesmo, valorizar cada vez mais. E onde eu puder ir, Neguinho, e o que eu puder fazer enquanto vereador, essa parceria ela vai cada dia durar mais e mais. O que a gente puder fazer para isso melhorar, a gente vai fazer de coração. E nós ficamos muito grato, muito feliz por essa parceria. E também, muitas vezes, o pessoal, a gente vai muito na Câmara, né? Chega lá, rapaz, já vem aquele doido de novo ali. Mas a gente sempre vai com brincadeira, com o coração aberto. Você chega lá, recebe vocês da Câmara, recebe nós também de corações abertos também.
Então isso é muito bom, a gente fica muito feliz quando vai lá e todo mundo fica feliz e de lá dentro a gente vai ter uma conversa para mudar também o ambiente de vocês. E hoje, se você tivesse que falar algo direto para o povo de Paraíso, agora olhando na câmera, o que diria? Pode olhar aí e falar para a população o que você... Primeiro, agradecer a população, agradecer, como eu falei aqui, hoje eu não sou vereador apenas dos 588 votos que a gente teve agora na nossa reeleição de vereador, mas olhando e falando para a nossa população, pode confiar no nosso trabalho, que a gente procura fazer isso com muito amor, com muita dedicação, entendendo hoje o nosso papel de estar vereador e procurando exercer da melhor forma possível. Vocês podem ter certeza, a população de Paraíso tem um representante que trabalha, que se dedica para entregar o melhor para a nossa cidade, buscando sempre o desenvolvimento, buscando cuidar das pessoas. Eu digo sempre, Neguinho, aqui, colaborando com essa fala nossa aqui, que as obras, elas são muito importantes. Muito importante as obras, infraestrutura, tudo que está sendo feito, ela é muito importante. Nossa cidade ela está crescendo e avançando muito. Mas cuidar de pessoas é muito mais importante. Eu sempre falo que vidas são de fato, Neguinho. Isso eu quero falar olhando para a nossa população, olhando para cá. Vidas são mais importantes do que coisas. Saúde, né? Então esse é o cuidado, é o zelo que nós temos que ter. Eu acho que não adianta você, às vezes, proporcionar algo e não ter o cuidado. E assim, eu agradeço a Deus a oportunidade de fazer parte hoje de uma legislatura de vereadores que se preocupam e também de termos hoje um gestor na nossa cidade. O Celso tem preocupa também. Justamente, eu costumo dizer muito, e essa palavra é uma palavra muito usada, o nosso prefeito, Celso Moraes, ele tem uma sensibilidade muito grande mesmo, em relação ao cuidado, a atenção com as pessoas, e é o que tem sido feito. Eu digo que talvez seja diferente hoje, seja isso. É um gestor que está no meio das pessoas sempre, atendendo as pessoas, né? Está no meio do povo, e isso faz toda a diferença. E da mesma forma, nós, vereadores. Então, assim, essa é a mensagem que eu quero deixar para a população de Paraíso, que nós estamos à disposição para exercer aquilo que a população assinou, né, outorgou, que nos tornasse vereador, né, o mandato que nós temos, mas com muita vontade, com muita dedicação. Não temos preguiça, Neguinho, de trabalhar, e pode ter certeza que nós queremos fazer o melhor sempre pela nossa cidade, pela nossa população. É isso aí, cara. Aqui no MGCast, esse é o espaço de conversas verdadeiras e valorização de quem faz a diferença. Ricardo Diniz, obrigado por confiar na gente e acreditar no nosso projeto. E fica aqui todos ligados nos próximos episódios do MGCast e o podcast do Rancho MG. Até a próxima. Que Deus maravilhosamente te proteja, que te dê muita luz, muita sabedoria para você continuar aí esse legado que você tem de carinho com a população, com todo o povo, da saúde, do esporte. Isso é importante para a nossa cidade. E muito obrigado por você ter participado desse podcast. É umas conversas que a Nora teve essa ideia de passar no podcast para a gente valorizar nossos patrocinadores. Né? E então, nós passar a conhecer os nossos patrocinadores melhor. Porque eu conheço você lá da tribuna, assim, não tinha, é uma conversa igual, a gente nunca sentou uma hora, que deve ter dado uma horinha. E se o Rancho MG cresce, é porque tem parceiros como você, como vários outros vereadores, como as empresas de Paraíso, porque deram credibilidade, acreditaram no nosso projeto. E assim, primeiro, como eu falei, já parabenizei vocês, mas agradecer também a oportunidade, porque a ideia de vocês foi maravilhosa, né? Isso realmente abre um espaço para a gente estar aqui e mostrar para a população história, de cada um, né? Então, assim, a forma que foi feita, né? A forma que está sendo feita, eu já venho acompanhando algumas, né? Que já tiveram aqui empresários, políticos, pessoas, né? De várias ações, segmentos, na verdade, da nossa cidade, e isso mostra o quanto realmente o Rancho MG, né, tem crescido. E é uma responsabilidade ainda maior, né, Neguinho? Sim. A gente tenta evoluir e acompanhar o nível dos nossos parceiros. E cada dia que passa, né? Aí já vem o público maior, um show maior, igual vai acontecer agora com Fé em Deus, que vai dar certo. Então já é um show nível nacional e é outra responsabilidade grande. E a gente correndo atrás lá de estrada, matar burro, para receber aquele público, né?
com a estrada melhor, com a estrutura melhor, então isso aí tudo é uma preocupação. Neguinho, eu sou testemunha, tive lá o ano passado, tive no ano anterior também, e a estrutura cada ano está melhorando. Melhorando, é. Eu não tenho dúvida que esse ano a estrutura será melhor ainda. Porque se vai melhorando nossos patrocinadores, a qualidade dos patrocinadores, o que acontece isso daí? A qualidade de todos, né? Não importa a quantidade, o tanto de patrocínio que eles doam, mas a gente gasta tudo em... Cada ano que cresce, a gente aumenta os patrocinadores, mas aumenta também a estrutura. É fato. Sempre é uma coisa do mesmo jeito, entendeu? Sim. Então é uma coisa que a gente investe naquilo ali. E a festa é tradição. Tradição, já é um rodeio, igual você fala, um rodeio familiar, a gente já se traz, puxa o público, já puxa as pessoas, os patrocinadores, sabendo que vai ser um rodeio familiar. A gente agrega e atrai a família para ir pro rodeio. E o ambiente é um ambiente maravilhoso, né? Gostoso, é bem todas as vezes sadio. que eu estive lá, muito né, familiar, muito agradável. E, mais uma vez, só parabenizar vocês. Agradecer a oportunidade, dizer que vocês podem contar conosco enquanto, né, nós estivermos aí. A gente fica muito grato. Em mandato, vocês podem ter certeza que a gente vai estar sempre ajudando. E sem vocês não tem jeito, nós não faz, nós não dá conta. E essa é a nossa missão, né? Ajudar, participar. Né? Então, assim, eu tenho essa felicidade de poder fazer algo hoje pela nossa cidade, muito de bom. estar vereador, né? De fazer isso com muito amor, com muito carinho, de poder abraçar as causas importantes da nossa cidade. E eu fico tão feliz de a gente poder ir em determinados lugares, Neguinho, você vê que hoje tem a nossa marca, que você pôde colaborar com aquilo. Né? Então, isso é muito gratificante. Enquanto nós estivermos nessa missão, pode ter certeza que nós vamos procurar fazer ela da melhor forma possível. Pois é, e nós, Ricardo, falo para você o seguinte, que como eu já disse também antes, que é uma honra ter você como nosso parceiro. Obrigado. E eu espero que você alce grandes voos ainda na política. Vamos estar aqui torcendo sempre. Mas se não for da vontade de Deus, uma vez parceiro do rancho, sempre parceiro do rancho. Independente de qual cargo você vai estar ocupando, nós vamos ser parceiros sempre. Lógico que quem está na política sonha, né? E ninguém quer, às vezes, continuar com os voos, raso, né? Às vezes quer dar voos maiores. Eu sou sonhador e procura, a gente trabalha para isso. Está chegando aí num momento, mais uma vez, político, né? Esse ano as eleições né? No Brasil, né? Que são eleições estaduais, onde nós vamos escolher aí, né? Cargos importantíssimos. E a gente tem que saber de votar, né? E as pessoas justamente, né? Então, assim, eu vou, como falo, as pessoas têm perguntado, eu vou procurar andar com as melhores pessoas, vou procurar andar com quem realmente vai procurar fazer algo pela nossa cidade, né? Então, Neguinho, isso é importante. O meu líder político hoje, que eu falo para todas as pessoas que perguntam hoje, é o Celso. Eu estou no grupo do prefeito Celso Moraes, isso eu não nego para ninguém, né, em relação, quando as pessoas me perguntam hoje em relação. Então, tudo eu decido com muito cuidado, com muito zelo, com muito carinho, mas sempre pensando no melhor, em primeiro lugar, sempre para a nossa cidade, Neguinho. Isso mesmo. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi uma honra receber você aqui. E foi uma conversa muito agradável. Eu falei que a gente passa a conhecer melhor, né, as pessoas. Agradeço a oportunidade. E eu espero que o público possa assistir também esse podcast, conhecer melhor o nosso vereador Ricardo Diniz. Isso.